Olá pessoal, Notícias da Hora está no ar. Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta no trevo da Chevrolet em Muriaé deixou um ferido no fim da tarde de ontem. Segundo informações, os veículos seguiam no mesmo sentido, Gaspar, quando a motocicleta, de acordo com as primeiras informações, teria batido na lateral da carreta. O motociclista, que foi socorrido pelos bombeiros e SAMU, teria sofrido um corte profundo em uma das pernas e escoriações pelo corpo. O motorista da carreta não permaneceu no local. Porém, um popular foi atrás do veículo e avisou sobre o acidente, pedindo que parasse. O caminhoneiro parou e aguardou a PRF, que vai investigar as causas do acidente. A moto teria sido imprensada pela carreta no trevo. E moradores da rua Astrogildo Figueiredo de Barros, no bairro João 23, registraram na tarde de ontem, por volta das 17h40, um acidente com um ônibus urbano da empresa União, que faz a linha naquela região da cidade. Foi informado que o veículo pode ter perdido os freios, mas não é oficial a informação. A empresa já estaria no local, tomando as providências para a remoção do carro. Ninguém foi atingido e o motorista não teria sofrido ferimentos. Alerta vermelho em 21 municípios mineiros, onde foram registradas mortes de macacos infectados pelo vírus da febre amarela. O estado de atenção recai ainda sobre 26 cidades, onde os óbitos de primatas estão em investigação, e outras 50 em que as causas não foram determinadas por não ter havido coleta de amostras. Intensificação da vacinação e fechamento de parques estão entre as medidas adotadas para conter o avanço da doença. Cobertura vacinal ainda desafio em parte de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu alerta também para 14 regionais de saúde quanto à necessidade de investigação de rumores de morte de macacos e da intensificação da vacina nos municípios com coberturas abaixo de 95%. São eles Belo Horizonte, Barbacena, região central, São João del Rei, Campo das Vertentes, Alfenas, Varginha, Pouso Alegre, Passo, sul de Minas, Divinópolis, centro-oeste, Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, zona da Mata, Uberaba, Uberlândia e Tuiutaba, Triângulo Mineiro. O verão e as altas temperaturas fazem com que milhares de pessoas em todo o país busquem água para se refrescar. Vale piscina, praia, lagoa, cachoeira e até mesmo uma simples ducha para amenizar o calor. O problema é que o excesso de exposição ao sol em horários contraindicados e a falta de proteção contra os raios ultravioletas são os principais fatores que levam ao câncer de pele, o tipo de tumor com maior incidência no Brasil. Existem 3 tipos principais de câncer de pele, dos quais o melanoma é o menos frequente, porém o mais agressivo. Assim, como em qualquer doença, é de grande importância que se conheçam os fatores que predispõem ao desenvolvimento do câncer de pele para que ele possa ser prevenido. O melanoma maligno é o mais perigoso de todos. Ele aparece com uma pintinha escura que vai se deformando ao longo do tempo. Pode ser fatal se não for identificado precocemente, pois pode se desenvolver rápido e atingir outros órgãos como o pulmão. O Detran divulgou uma lista com postos de atendimento que vão receber o pagamento do IPVA 2018 parcelado por meio de cartão de crédito. De acordo com o Detran, são 100 pontos de atendimento em centros de informação de condutores, em cidades de várias regiões do estado. Além do IPVA, da taxa de licenciamento e do seguro DPVAT, os postos vão receber multas e outros débitos incidentes sobre veículos. O Detran orienta os cidadãos a comparecer aos postos com os documentos de identificação e, se possível, as guias de pagamento de multas, IPVA, taxa de licenciamento e o DPVAT. Inicialmente, não haverá atendimento. Nos pontos de atendimento, o cidadão será orientado sobre o parcelamento e encaminhado para a efetivação do serviço. O Detran afirma que a operação estará sujeita a juros que serão pagos à operadora do cartão. A empresa credenciada realizará o pagamento dos débitos à vista para os cofres públicos, possibilitando ao cidadão regularizar a situação do veículo. O sistema
Sistema Nacional de Emprego, SINE, em Muriaé, disponibiliza hoje um total de 7 vagas, sendo algumas das vagas para portadores de necessidades especiais. 2 vagas para auxiliar de mecânico de caminhão, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para caseiro, com experiência comprovada na carteira. 2 vagas para costureira pespontadeira. Uma vaga para cozinheiro de serviço doméstico. E uma vaga para salgadeira. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do SINE, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do SINE de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, 1337, dentro do posto da UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Interessados devem comparecer ao SINE ou podem escrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. Inflação oficial do Brasil fechou 2017 em 2,95%, abaixo do piso da meta fixada pelo governo de 3%, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a primeira vez que isso acontece desde que o regime de metas foi implantado no país em 99. De acordo com a série histórica do IBGE, esse índice é o menor desde 98, quando chegou a 1,65%. Em 2016, o IPCA havia ficado em 6,29%. O resultado de 2017 foi puxado principalmente pelo aumento de preço dos planos de saúde, de produtos e serviços relativos à habitação e a transportes. O que explica a forte desaceleração do IPCA em 2017 é o comportamento dos preços de alimentação e bebidas, que tem o maior peso no cálculo do índice. Com o aumento de 30% da safra, os alimentos ficaram 1,87% mais baratos e impediram que a inflação avançasse ainda mais. Com isso, os preços dos alimentos consumidos em casa fecharam o ano em baixa de 4,85%, sob forte influência das frutas, cujos preços tiveram redução de 16,52%. O resultado do ano passado ficou próximo à previsão do Banco Central. Em dezembro, um relatório da instituição estimou que a inflação de 2017 seria de 2,8%. A Associação Mineira dos Municípios tem feito pressão constante de forma intensa junto ao governo de Minas Gerais na cobrança dos direitos dos municípios em relação aos repasses de ICMS e IPVA para saúde e transporte escolar. As cobranças têm surtido efeito, como a quitação por parte do governo mineiro na segunda-feira das parcelas de IPVA referente ao mês de dezembro. É um mês de arrecadação menor do que de janeiro, mas significativa. Em todo o estado, o montante encaminhado aos municípios foi de R$ 73.518.628,19. O pagamento desta parcela em atraso, referente ao período de 11 a 29 de dezembro, não dá garantia de que os futuros repasses, agora em janeiro, muito mais vultosos, serão feitos em dia, já que o governo também não está encaminhando o ICMS hoje em aproximadamente 820 milhões no prazo determinado. Outros recursos que já deveriam estar nos cofres dos municípios são os da saúde, em torno de 2,5 bilhões, e do transporte escolar, de 160 milhões, mas ainda não tem data para serem transferidos pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, informa a AMM. O quadro atual mostra que as tentativas de diálogos com o governo se esgotaram. O governo promete resolver e não resolve, solta nota avisando que pagou, mas não pagou, ou seja, nos engana. Faz com que os prefeitos fiquem apreensivos, sem poder planejar nada, sem projeção de ações futuras. Isso não pode continuar, desabafa Gilvan Lacerda, presidente da AMM e prefeito de Moema. Diante desta realidade, a incerteza continua grande entre os prefeitos mineiros quanto ao cumprimento do governo do estado de Minas com os direitos constitucionais das prefeituras. E o Procon de Muriaé divulgou algumas dicas importantes que podem ajudar o consumidor na hora de comprar o material escolar. Para ajustar os gastos ao orçamento, a pesquisa de preço é uma prática importante. Portanto, deve ser feita em diversos pontos de vendas, como papelarias, depósitos, lojas de departamentos, entre outros. O material da moda ou mais sofisticado nem sempre é o de melhor qualidade ou de melhor preço. Primeiramente, o consumidor deve verificar quais os produtos em bom estado que possui.
Em segundo lugar, é importante lembrar que a escola não pode exigir a aquisição de produtos de uma determinada marca ou em determinado local. Cabe ao consumidor, pais, alunos ou responsável avaliar a qualidade e o preço de produtos similares que também podem atender às necessidades com economia. Produtos sofisticados ou com características de brinquedos podem distrair a atenção da criança, prejudicando o seu desempenho. Lembre que o material escolar constitui um instrumento de trabalho para o aprendizado, portanto, deve estar adequado à finalidade a que se destina. Uma mulher foi empurrada na tarde de ontem para o trilho do metrô na estação Conceição da linha 1 azul no momento em que chegava ao trem. A queda da vítima foi registrada por câmera do circuito interno do metrô. A mulher quebrou o braço e foi encaminhada para o pronto-socorro do Jabaquara, sem risco de vida, segundo informou o metrô. De acordo com a assessoria de imprensa, o caso foi registrado na Delpom, Delegacia Polícia Metropolitana, na estação Palmeiras/Funda, em São Paulo. A assessoria informou que o homem que empurrou a vítima sofre de problemas mentais e teria empurrado a primeira pessoa que viu na plataforma. Por conta do acidente, os trens do metrô circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. Pedro Xavier Paulino nasceu nos Estados Unidos porque os pais brasileiros trabalhavam lá. Chegou ao Brasil quando tinha 1 ano e foi morar em Poços de Caldas, no sul de Minas. Aos 14 anos, se mudou para o Rio de Janeiro para fazer o ensino médio no Cefet Rio, uma instituição pública. Agora, aos 18, se prepara para voltar ao seu país de origem. Foi aprovado na Universidade Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos, uma das mais prestigiadas do mundo. Na Harvard, Pedro quer estudar matemática aplicada e economia. No modelo americano de ensino, é possível mesclar mais de uma área de conhecimento. O estudante se apaixonou pelas ciências ao longo da vida escolar, na educação básica, e disse que no Cefet encontrou incentivo e infraestrutura para desenvolvê-la. Lá, ele cursou o ensino médio técnico em mecânica. A ciência é um caminho eficiente para melhorar a qualidade de vida. O impacto que ela pode gerar na vida das pessoas me fascina bastante. Em uma área de pesquisa como energia, por exemplo, você consegue melhorar um país inteiro, disse Pedro. E quem reside em Leopoldina e região ou pensava em passar o período de carnaval na cidade e aproveitar os festejos, não poderão contar com a festa carnavalesca na cidade. A decisão foi anunciada através de nota enviada ontem pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Leopoldina. Considerando as dificuldades financeiras que passa o município de Leopoldina, a exemplo de outros municípios mineiros e brasileiros, com queda da arrecadação, diminuição e atraso de repasse de recursos do governo federal e do estado, que também enfrentam dificuldades em suas finanças devido à crise brasileira, considerando que o planejamento e o orçamento para o Carnaval de 2018 foram feitos, porém não foram repassados para o município, que fica cancelada a realização do Carnaval 2018 em Leopoldina e distritos. O repasse para os blocos, que teria agora que acontecer por meio de edital, também não será feito, pois hoje o Fundo Municipal de Cultura não conta com esse recurso disponível para que seja realizada uma festa como o Carnaval. O Esquenta Muriaé Carnaval 2018, promovido pela Prefeitura Municipal, será realizado nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, na Praça João Pinheiro, no centro. O evento é uma forma de comemorar antecipadamente a folia, proporcionando que os muriaenses, que têm costume de viajar neste período, possam participar e se divertir com a folia realizada em Muriaé. A festa será marcada por shows em todos os 3 dias, com baile infantil e dos idosos, cultura popular e desfile de escolas de samba da cidade, que acontecerá entre 2 e 3 de fevereiro, sexta e sábado. A programação completa será divulgada em breve. O IPVA 2018 terá uma redução média de 2,98% em relação a 2017, conforme anunciado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Os contribuintes terão a opção de pagar em cota única, com desconto de 3% ou em 3 parcelas, nos meses de janeiro, fevereiro e março. O valor mínimo do imposto para parcelamento é de R$ 150. A emissão da guia deverá ser feita pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda, em repartições fazendárias ou em unidades de atendimento integrado, UAS.
Cerca de 1 milhão de veículos no estado já estão com IPVA 2018 pago integralmente ou com a primeira parcela quitada. A escala de vencimento do IPVA deste ano começa para quem tem veículos com placas de finais 1 e 2. No dia 11, quinta-feira, placas com finais 13 e 4. Placas terminadas em 5 e 6 vencem no dia 12, sexta-feira. 7 e 8 no dia 15 de janeiro. E 9 e 0 no dia 16. Quem optar por parcelar deverá pagar a segunda e a terceira parcelas em fevereiro e março. Pagamento à vista tem 3% de desconto. Para receber o documento do veículo de 2018 é preciso pagar ainda a taxa de licenciamento e o seguro obrigatório. Multas em atraso também precisam ser quitadas. Quem perder os prazos terá que pagar multa. Já os bons pagadores, aqueles que pagam os débitos com o Estado em dia, terão bônus, mas só em 2019. A data de início do calendário escolar na rede estadual de ensino em Minas Gerais mudou do dia 1º para o dia 15 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, a alteração foi necessária para otimizar os processos de distribuição de turmas e cargos nas escolas e outras medidas necessárias para garantir o início das atividades com mais tranquilidade nas unidades escolares, sem a interrupção que ocorreria com o recesso de carnaval. As aulas estão previstas para começar no dia 19 de fevereiro. Jovens do sexo masculino nascidos no ano 2000 já podem procurar a Junta de Serviço Militar para se alistarem no serviço militar obrigatório. Após o período de inscrição, que termina no dia 30 de junho, serão selecionados 100 jovens para a formação como atiradores no próximo ano na unidade do tiro de guerra. O alistamento pode ser feito preferencialmente pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Caso o jovem não consiga realizar o procedimento via internet, deve comparecer à 121ª Junta de Serviço Militar, localizada no 4º andar do prédio da Câmara de Vereadores, no centro, e apresentar certidão de nascimento, CPF, documento de identidade original e comprovante de residência em nome dos pais ou em seu próprio nome. Além disso, é necessário ter e-mail. Já no alistamento online, o jovem receberá um número de registro no certificado de alistamento militar e poderá, pelo site, saber se prossegue na seleção para o serviço militar ou se será dispensado, recebendo certificado de dispensa de incorporação. Ele também deve imprimir o alistamento para apresentá-lo durante a seleção. Caso não consiga imprimir o documento pela plataforma, deve ir à junta com documentos de identificação e recibo para realizar o procedimento. Os cidadãos que efetivamente comprovarem que são moradores da área rural de Muriaé deverão se alistar normalmente. Confira as farmácias que estão de plantão hoje em Muriaé. São Miguel Hidrogalene no centro, Barato na Armação, Mega Farma no Safira e Bom Preço no Porto. O salário mínimo nacional é de R$ 937. O valor passou para R$ 954, um reajuste de 1,81%, o menor em 24 anos. A maioria dos estados segue o valor estabelecido pelo governo federal, mas em alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, existe um piso regional superior ao salário mínimo. O salário mínimo regional serve de referência, sobretudo para os trabalhadores do setor privado que pertencem a categorias não contempladas em acordos coletivos ou convenções, como domésticas. O aumento em relação ao salário atual é de 1,81%, menor percentual em 24 anos. Isso porque a fórmula de reajuste adotada desde 2012 e estendida até 2019 considera o PIB de 2 anos antes mais a inflação do ano anterior. Como o PIB em 2016 foi negativo, o único número levado em conta é o do INPC, que ainda não foi fechado, mas deve ficar em torno de 2%. E o CONCEP de Carangola fez a doação de um radiotransmissor UHF para a Polícia Militar. O equipamento foi recebido pelo comandante da 75ª Companhia PM, Major PM Arlindo Rodrigues Florindo Júnior. E o objetivo é fazer a reestruturação das estações repetidoras da região, otimizando as comunicações policiais entre frações PM da região e viaturas policiais, e também trazendo agilidade nas ações operacionais. O comandante da 75ª Companhia
salientou aos conselheiros do CONCEP que a aquisição do radiotransmissor foi um passo importante para a PMMG em Carangola, somado às outras 7 cidades que compõem a companhia da PM: Divino, Orizânia, Faria Lemos, Fervedouro, São Francisco do Glória, Tombos e Pedra Dourada. O NAC de Muriaé anunciou a chegada de um reforço, o zagueiro Matheus, de 23 anos, que vem de ótimas temporadas recentes com acessos conquistados. Em 2016, ajudou o CAP Patrocinense a subir da 2ª Divisão Mineira e no ano passado fez parte do grupo do CSA, que conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda pela equipe alagoana, disputou também o Estadual e a Copa do Nordeste em 2017. No ano anterior, foi titular do Sinop no Campeonato Mato Grossense e na Série D do Brasileiro. O atleta já se apresentou ontem para iniciar os treinamentos ao lado dos novos companheiros. O primeiro teste nacional já está agendado. Será sábado, dia 13, às 16 horas, no estádio Soares de Azevedo, contra a seleção de Viçosa. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. E agora vamos ao giro policial. A Polícia Militar recuperou na manhã de ontem caminhões e carga de leite longa-vida que tinham sido roubados. A polícia recebeu a denúncia de que um caminhão com placa de Volta Grande teve sua carga roubada quando estava na localidade de Sapucaia, próximo de Além Paraíba, e o rastreador acusava um ponto na cidade de Palma. Quando os militares chegaram ao local, não encontraram o caminhão, mas parte da carga que estava dentro de um depósito de bebidas, escondida atrás de caixas de cervejas. Durante a abordagem, a polícia recebeu informações de que um outro veículo, um Ford, cargo de cor azul, estaria com o restante da carga roubada, seguindo sentido cidade de Miracema, no Rio de Janeiro. De imediato, militares fizeram um cerco, abordaram o motorista e retornaram com ele para Palma. No trabalho da perícia, foram localizadas mais caixas com embalagens do leite longa-vida dentro do caminhão azul, totalizando 13 mil litros de leite, que foram recuperados e entregues ao proprietário. 3 pessoas que estavam no galpão foram detidas por receptação e encaminhadas à delegacia de Palma. Ainda durante os trabalhos, surgiram informações de que em outro galpão, também de propriedade dos detidos, estariam diversos outros produtos sem nota. Após buscas pelo local, foram localizadas diversas caixas de lâmpadas de LEDs e 20 caixas de cigarros do Paraguai. No galpão existiam outros produtos que o proprietário informou que seriam de um mercado que ele fechou há poucos dias. Todos foram encaminhados para a delegacia de Palma, onde foi feito o registro da ocorrência, e o caminhão, que havia sido roubado em Sapucaia, foi encontrado na entrada da cidade de Laranjal. E o delegado lavrou o flagrante de receptação, determinando a prisão dos 3 que foram encaminhados ao presídio Safira, em Muriaé. E uma tentativa de roubo foi registrada pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira no bairro Cardoso de Melo, em Muriaé. A funcionária de uma confecção foi abordada por um cidadão de capacete com estampa Froal, trajando blusa de frio xadrez, calça jeans e chinelo de dedo. De posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do pagamento dos funcionários. Contudo, a funcionária informou que não tinha dinheiro algum no comércio e o criminoso ficou sem reação. Ele acabou evadindo do local sem levar nada. Segundo testemunhas, após o roubo frustrado, ele evadiu do local na garupa de uma moto, que era conduzido por um comparsa que o aguardava nas imediações. A PM realizou rastreamento, mas os autores não foram localizados. E um idoso de 62 anos foi preso na noite de ontem pelo crime de negar saldar despesa na Barra, em Muriaé. Por volta das 19 horas e 30 minutos, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos, onde a proprietária de um bar disse que o autor chegou ao seu estabelecimento e consumiu 3 litros de cerveja e uma porção de carne. Ao fechar a conta, que ficou em R$ 34, o autor disse que não tinha dinheiro para pagar. Em relato à polícia, o autor alegou que só se deu conta que estava sem carteira no momento em que foi cobrado pela vítima. O autor foi preso, conduzido à delegacia de polícia e liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Um policial militar de Itaperuna foi morto a tiros ontem durante um confronto entre a PM e quadrilhas rivais em Macaé.
O cabo José René Araújo Barros era de Itaperuna e estava lotado no grupamento de ações táticas do 32º BPM de Macaé. A morte aconteceu em um confronto no Lagomar, onde criminosos tentavam tomar o comando do tráfico de drogas na comunidade. O militar teria levado 2 tiros na cabeça, enquanto estava entrando na restinga da comunidade à procura de traficantes. Ele não resistiu. O policial tinha 8 anos na corporação e deixa a esposa e 2 filhos. E um jovem de 19 anos foi morto a tiros na tarde de ontem na cidade de Ubá. O crime aconteceu por volta das 12h30 na rua José Vieira de Andrade, na Vila Regina. Segundo as primeiras informações colhidas pela Polícia Militar, Douglas de Oliveira Rigolon foi alvejado por aproximadamente 5 disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São Vicente, mas não resistiu. Uma equipe da PM está no local dos fatos, analisando imagens de câmeras de segurança no intuito de identificar o autor ou os autores. A ocorrência segue em andamento. Este foi o primeiro homicídio do ano em Ubá. E um homem de 49 anos foi preso por dirigir embriagado em Leopoldina na noite de ontem. Um teste de bafômetro confirmou a embriaguez. De acordo com as informações apuradas, a Polícia Militar realizava patrulhamento na região central da cidade quando o veículo Fiat Uno foi avistado transitando em zigue-zague pela rua João Gualberto. De acordo com a PM, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, hálito etílico e estava cambaleando. O teste de bafômetro foi realizado e confirmou o fato. Ainda de acordo com a polícia, ninguém ficou ferido e esta foi a 3ª vez que o motorista foi flagrado dirigindo embriagado. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde uma fiança foi arbitrada, porém não foi paga. O Fiat foi apreendido e recolhido ao pátio credenciado junto ao Detran, em Leopoldina. O motorista permanece à disposição da Justiça. E a Polícia Militar de Carangola apreendeu na segunda-feira uma boa quantidade de droga, fechou uma boca de fumo e ainda efetuou 3 prisões. Informações passadas sobre o tráfico de drogas no bairro Santo Onofre levou a PM a uma residência, onde estavam um homem e 2 mulheres já conhecidos neste meio. O autor, ao ser abordado, estava com uma bucha de maconha no bolso da bermuda e outra dentro da cueca. A casa já estava toda cercada quando uma das mulheres jogou fora uma mochila preta com grande volume para o portão da residência vizinha, sendo esta recolhida e dentro estava grande quantidade de drogas em seu interior. Foram apreendidos 2 buchas grandes de maconha, 124 tabletes pequenos de maconha, uma barra grande de maconha prensada, 31 pedras pequenas de cocaína, uma pedra de tamanho grande, substância esbranquiçada semelhante à cocaína, 3 celulares, 2 balanças de precisão, materiais usados na indolagem de drogas e a quantia de R$ 257,70 em dinheiro. Os 3 presos foram trazidos para a DP de plantão de Muriaé. E o Notícias da Hora termina aqui. E você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094. Ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp 998277695. Lembrando que você pode acessar o nosso site reditividade.com e também rever as edições do NH no YouTube e no Facebook, através dos links youtube.com/reditividade de comunicação, sem tio nem cedilha, e a fanpage facebook.com/TV Atividade. Curte a gente lá! Outras informações você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Boa noite e até amanhã!